What's good, my good friends? A pedido de muitos, como vocês gostaram, comentaram bastante aqui no canal. Mais uma aula intensa hoje de vocabulário, pronúncia, estruturas do inglês, o uso das palavras na prática com o React. Inglês com React. E hoje é um brasileiro exímio falando inglês. English with Wagner Moura. Vamos ver o Wagner Moura dando uma entrevista para uma inglesa e aprender muito inglês aqui fazendo esse React. Let's go, my friends. Let's listen to Wagner Moura. Vamos ouvir aí o brabo. Cara falando inglês aqui, exímio, muito bom. Cara é demais. Now, so what can we expect? Well, but first of all, Narcos was one of the most interesting experiences. Opa, primeiro ele já começou ali usando um vocabulário muito legal, que é o first of all, first of all. Esse first of all que ele tá falando é uma palavra-chave usada a todo momento para introduzir novos assuntos, que em português é o primeiramente. Ao pé da letra é primeiro de tudo, é o antes que mais nada, antes que mais nada. Então ali ele começou, ó, primeiramente, first of all. Aqui ele juntou o som, ó, por isso que saiu rápido. Aqui o F é como se fosse um som de V, juntou ali também, ó. First of all, first of all, first of all. Primeiramente, first of all. E aí ele continuou ali com a fala dele. But first of all, Narcos was one of the most interesting experiences that I had in my life, not as an actor, but as a human being. I moved. Ali ele falou, né, ele deu uma gaguejada, not as an actor, but as a human being, but as a human being. Esse as aí também é uma palavra muito usada, é um termo muito usado, uma conjunction, né, uma conjunçãozinha do inglês que faz esse link de várias palavras. Eu, por exemplo, posso falar I work as a teacher. Esse as a é como. Então eu trabalho como um professor. No caso dele ali, ele falou as an actor. Aí depois ele falou as a human being. Not only as an actor, não somente como um ator, as a human being. Então ele falou ali, contribuiu pra mim essa série, não somente como ator, mas como um ser humano, contribuiu na minha vida de modo geral. Aqui ele usou an e não o a, igual você tá vendo ali, ó, porque tem o som de vogal, as an actor, para fazer esse link de som. Repare que as regras do inglês têm a ver com esse jeito de fluir sonoro. As an actor, como um ator. Aqui não, aqui é uma consoante, aí ficou o azinho normal. As a human being. Igual o meu exemplo ali, ó. Eu trabalho como um professor. I work as a teacher. I work as a teacher. No caso dele ali, contribuiu para a vida dele as an actor, como um ator. E não somente as an actor, mas contribuiu as a human being. Ele como um ser humano. Repete aí comigo essa palavra que muitos erram ela. Human being. Quarto G. Human being. Voltando lá. To Bogota, I lived there. I learned Spanish. I learned, pode ver o jeito que ele falou o verbo no passado. Isso que ele fez, ele falou I learned. É uma forma de cortar um pouco esse sotaque muito Brasil, assim, que deixa o inglês mais natural, pode te ajudar a fazer o connected speech melhor, conectar as palavras. Quando eu tenho o som de ed, que marca os verbos no passado, geralmente 95% das vezes eu não falo essa letra E. Então, ó, ele pulou aqui, ó, I learned, e caiu lá no D. I learned, e aqui é a mesma coisa, ó, entered, played. Então não é learned, não é, isso é muito Brasil. É learned, não é entered, nem entered, é entered. Cai só no som do D mudo, ó. Enter, eu tô aqui no R e caiu lá, entered, learned, played. E aqui é stayed. Vamos repetir os quatro. Learned, entered, played, stayed. Learn Spanish. Skill set that you had to learn for The first thing I had to learn Spanish. The first thing I had to. Pode ver que ele não fala had to, ele fala had to. I had to learn Spanish. I had to learn. Ele juntou had to ali num som só. I had to learn Spanish. Esse had to, ele se deriva do have to, que é o ter que. É um semi-modal verb muito usado. Have to é a mesma coisa que no português, né?
passa a ideia da obrigação, had to. Então a frase I have to pay the bills significa eu tenho que, ó, por conta do have to, eu tenho que pagar as contas. I have to pay the bills. I have to pay the bill. E como vocês já sabem, quando eu tenho esse D no final, passa a ideia de passado. Então aqui é o passado do have. Passa a mesma ideia de obrigação. Só que aqui eu tinha que ou eu tive que fazer alguma coisa. No caso aqui, no exemplo, ó, I had to pay the bill. Eu corto um pouco esse som do D e enfatizo mais o to, ó. Had to, para meio que construir um som só. I had to pay the bills. Então a tradução é o presente. Eu tenho que pagar as contas. I have to pay the bills. E a tradução 2 é o passado. Eu tive que pagar as contas ou eu tinha que pagar as contas, que foi a estrutura que ele usou ali. Which is Skill set that you had to learn for the first thing I had to learn Spanish, which is the craziest thing I have ever. I had to learn a language in order to play a character. That was great because Olha, I had to learn a language in order to play a character. Esse in order to que ele fala é uma palavra também, é um conectivo ali que te ajuda a conectar as suas ideias, uma fala melhor, com mais agilidade, mais clareza em cima daquilo que você está falando, que ele falou, I had to, a obrigação, ó, I had to learn a language, no caso ali ele teve que aprender o espanhol, né, eu tive que aprender um idioma, aí ele usou in order to play a character. Aqui nós podemos aprender muitas coisas em cima do que ele fala. Had to é o tive que na ideia da obrigação. Learn a language, aprender um idioma. Esse aqui é um vocabulário também, ó, que geralmente as pessoas falam in order to, a fim de, com a finalidade de, para. Então eu tive que aprender um idioma a fim de interpretar. Esse play aqui, geralmente quando a gente está falando no contexto de cinema ou no contexto de teatro, né? Esse play significa interpretar. Interpretar ali no caso um personagem. Interpretar uma peça no sentido de atuar. A gente pode traduzir dessas duas formas. Então o play significa interpretar / atuar nesse sentido de cinema, nesse contexto de teatro, cinema no geral. Então ó, eu tive que aprender uma língua a fim de, com a finalidade de atuar em um novo personagem ou interpretar um novo personagem. Play a character, interpretar um personagem. Repete aí comigo. Play a character. Play a character. Repete essa palavra comigo, vamos cortar ela no meio. Character. Character. E interpretar um personagem, play a character. Eu tive que aprender uma nova língua a fim de interpretar um personagem. Vamos ler isso juntos, eu leio e depois você lê. I had to learn a language in order to play a character. In order to play a character. Então a minha sugestão para você agora é que você anote essa palavra in order to e faça pelo menos 3 frases com ela aí antes de voltar aqui para a aula do React comigo. Para você que não conhece, o English Output é um cronograma de estudos que eu criei, um plano de estudos autodidata para você destravar o seu inglês estudando em casa, sozinho, usando sites gratuitos da internet, playlists do YouTube, inteligências artificiais, comandos de voz do Google. Eu vou te ensinar a como ser corrigido também nessa prática diária, usando as inteligências artificiais disponíveis para nós. Enfim, é um passo a passo completo que tem ajudado aí centenas de pessoas a destravar o listening, destravar a fala, treina todas as habilidades do inglês necessárias para você destravar a sua fluência. O link para você saber mais sobre o plano de estudos, que é um preço de pizza só, está na descrição aqui embaixo. I had to learn a language in order to play a character. That was great because it was really hard, but at the same time, it put me in the character's environment, in the character's. Isso aí que ele fez, ó, but at the same time é a hora que você quer explicar um contraste de alguma coisa, but at the same time. Ó. It put me in the character. Vamos voltar ali para você entender melhor.
you had to learn for now? The first thing I had to character that was great because it was really hard, but That was great. Foi ótimo. It was really hard. Foi muito difícil. at the same time, it put me in the characters. But at the same time, ó, but at the same time. But at the same time. Depois do hard ali, ó. But at the same time. Isso aí é quando você quer expressar um contraste. Anota aí. But at the same time. Essa frasezinha fechada. Essa expressãozinha é para expressar um contraste de ideia. Porque ele falou, ó, foi difícil pra caramba. It was really hard. Mas, ao mesmo tempo, isso me colocou no personagem. It put me in the character. But at the same time, it put me in the character. Mas, ao mesmo tempo, me colocou no personagem. But at the same time, it put me in the character. But at the same time... Environment, in the character's world, in a very... In the character's environment, na verdade, ó. Envire. Essa palavra é um palavrão, né? Mas toda hora as pessoas estão falando ela. Vamos repetir isso junto, porque isso é importantíssimo. Vocabulário muito usado no dia a dia. Environ. Ó, já vou até mostrar pra você que a pronúncia dela é cortada no meio, assim, ó. A palavra não tem essa barra, né? Lógico. Mas o vocabulário é como se você pronunciasse duas palavras ao mesmo tempo, ó. Fala aí comigo. Environ. Environ. Aí só joga o ment. Environment, environment. Environment significa contexto, ambiente. É a tradução do meio ambiente também, mas é o ambiente no sentido do contexto. Então ele falou que a situação lá colocou ele no contexto do personagem, no ambiente do personagem. But at the same, it put me in the character's environment. Character's environment. A legenda lá tá meio errada, mas o certo seria assim, ó. Character's environment. Character's environment. Porque o que significa esse S aqui? Significa que a palavra que vem depois dele é posse de quem está aqui. Então quem carrega esse S aqui possui alguma coisa. Ou uma pessoa ou alguma coisa possui a outra coisa. E logo após o que vem ali na sequência é o que essa coisa ou essa pessoa possui. De uma forma mais prática aqui, ó. Characters é o personagem, certo? Então aqui a pessoa que fala inglês ouviu assim, characters, ela já entende que o personagem tem alguma coisa. Daí ela vê a próxima palavra. Environment. Ah, tá. O contexto do personagem. Então, se eu escrevo assim, por exemplo, em algum lugar, John's car, eu estou falando que é o carro do John, porque aqui o S está no John, então significa que o John possui algo, o John possui o quê? Um carro. O carro do John. John's car. Se eu faço assim, eu estou falando o quê? Mary's bag. Tá falando que a bolsa da Mary. É esse negócio que significa possessão, a posse, quando a pessoa possui, mas nem sempre uma pessoa possui. Às vezes alguma coisa possui a outra coisa. É aí que os alunos, eles confundem um pouco, porque eu posso falar assim, ó. Eu posso falar assim, não posso? Computers quality, microphones color. Tá indicando que esse S, que o computador tem alguma coisa, porque o S está nele. E aí o que vem depois é o que ele tem. Então o que ele tem? A qualidade do computador. E o microphone aqui é a mesma coisa. Coloquei o S, está indicando que o microphone tem alguma coisa. E o que o microphone tem? A cor. É a cor do microfone. Sempre o S vai em o que ou quem possui. E aí, qual é aquela posse vem na sequência. No caso, é a qualidade do computador, veio na sequência. É a cor que é do microfone, veio na sequência. Então, por isso que ali ele está falando com S, não significa que ele está falando no plural.
É porque ele tá falando ali, ó, o contexto do personagem, character's environment. It put me in the character's environment, in the character's world, in a very strong way. I'm learning your language in order to play Ali a legenda já marcou pra gente já, ó. A legenda não you. tá That tão was errada. in Já. a very strong Ó, way. character's world. Character's world. Se world é mundo, ele falou que aquilo colocou ele no mundo do personagem, ó, in the character's world, em uma maneira muito forte, in a very strong way. I'm learning your language in order to play you. That was my, so it required a lot of respect for. Aí ele usou uma palavra mais sofisticada ali, ó, it required. É uma palavra comum também, por mais que você não tenha ela no seu vocabulário. Ele quis dizer assim, isso demandou muito respeito pelo personagem ou pela cultura, alguma coisa assim que ele vai falar. É demandar, exigir alguma coisa, isso exigiu muito respeito, isso demandou muito respeito. Require, parece até com a palavra requerir, né? Requerir alguma coisa do português. Eu decorei pensando assim, fazendo essa assimilação. É meio estranho falar, né? Isso requeriu muito respeito. Geralmente a gente fala isso demandou muito respeito ou isso exigiu muito respeito da minha parte. Só que requerer pela escrita ali, enfim, required, fica mais fácil de lembrar. Required a lot of respect for the Colombian culture and for so, and then I think I basically have read everything that was written about Pablo and about modern Colombian history. Colombia is a very interesting politically, it's a very complicated and Pode ver que ele tá usando muito o li, que dá a ideia do mente, ó. Political é político e politically com o li no final ali, politicamente. Então a Colombia is a very interesting politically. Colombia is very interesting, na verdade, ó. Esse ali foi gaguejado. Colombia is very interesting politicamente. Complex country. And I'm happy to, again, the benefits of doing Narcos for me. Esse again que ele fala aí, ó. Mais uma vez, tipo assim, vou falar de novo, vou repetir. Again, mais uma vez. E mais uma vez, os benefícios de fazer o Narcos, pra mim, esse doing ali, eu tenho um ing, né, of doing, porque quando eu tenho a preposição of, na verdade qualquer preposição, o verbo que vem depois dela, eu preciso colocar um ing. A forma com que eu traduzo isso na minha cabeça é no infinitivo normal, os benefícios de fazer o Narcos, mas ali eu só coloquei o ing por conta do of. Again, the benefits of doing Narcos for me As a citizen, again, the benefits of doing Narcos for me as a citizen, as a human being, were so the fact that I now know a lot about something that resonates so much with me as a Latin American person about the drug trade, as a Brazilian. Drug trade, aí na verdade ele quer dizer que, né? Trade é a palavra negociação, negociar, só que drug trade é a negociação de drogas, ou seja, né, o tráfico de drogas, drug trade, a venda de drogas, enfim. Brazilian, for example, I always thought that drugs should be legalized, and now by doing Narcos and by understanding the policies toward drugs, and how everything began, I'm 100% sure that the war on drugs is a big flop. I'm 100% sure. Eu estou 100% certo. Eu tenho 100% de certeza. I'm 100% sure that the war on drugs. O on, ele tem esse poder de significar o about muitas vezes, não sei se você sabia. Então, se eu falo, por exemplo, a book on technology, é como se eu estivesse falando a book about technology. A book about technology. É a mesma coisa, um livro sobre tecnologia. Então, no caso ali, ele falou War on Drugs. É como se ele estivesse falando a guerra sobre as drogas. A guerra a respeito das drogas. A war about drugs. War on drugs. A guerra nas drogas, guerra sobre as drogas. Nesse sentido, puxando mais para a ideia do about. Se o cara fala ali assim, ó, a lecture on science, é a mesma coisa de falar
A lecture é a mesma coisa, tá? Pode traduzir assim, sem medo na sua cabeça. Quando você ver o on e, nossa, parece que não tá encaixando em nada. Talvez ele esteja nesse sentido do about. A lecture about science. A lecture on science. A lecture about science. A lecture aqui é uma palestra no sentido de apresentação, tá? Uma apresentação sobre ciência ou uma palestra sobre ciência e de novo ali uma palestra sobre ciência, uma apresentação sobre ciência. Então por isso do termo usado por ele, War on Drugs is a big flop. Big flop ali é um fiasco, tipo alguma coisa que é um desastre. Big flop. You know, so it's been a great journey. Então aí ele finaliza, né? You know, it's been a great journey. It's been a great journey. Então ali ele finalizou com essa estrutura aí do, esse que ele fala antes ali, você sabe, né? É tipo um vício de linguagem. It's been a, ele gaguejou, repetiu 2 vezes. No final ele conclui, né? It's been a great journey. It's been a great journey. Essa estrutura do it's been é muito comum você ver ela. Essa estrutura significa tem sido, basicamente. Tem sido um mês legal. It's been a nice month. Tem sido um mês legal. It's been a nice month. Tem sido uma temporada fria. It's been a cold season. Tem sido uma temporada fria. It's been a cold season. Só que no caso dele ali, ele falou que tem sido uma jornada ótima. Ótima ali, ó, é o great. It's been a great journey. It's been a great journey. Tem sido uma jornada ótima. Tem sido uma jornada. Guarda isso aí no seu vocabulário também. Tem sido um mês legal. It's been a nice month. It's been a cold season. Tem sido uma temporada fria. It's been a great journey. It's been a great journey. It's been a great journey. Pensando em tudo que a gente viu, vamos ouvir ele agora sem muitas interrupções. Força sua cabeça a lembrar do vocabulário. O sotaque dele é muito bom, cara, é excelente. Tem uma pronúncia incrível do inglês. Presta atenção também como que ele tá pronunciando, porque ele é um exemplo de um brasileiro fora da curva falando inglês. O cara é muito bom, vamos lá. Sem eu interromper muito agora. And dare I say win It as would be well. great. I'd love to. So tell me a bit about the research and kind of skill set that you had to learn for The first thing I had to learn Spanish, which is the craziest. The first thing. Foi a partir daí que eu comecei a dissecar mais com vocês, a explicar as estruturas do vocabulário. Então, a partir daqui, ó, my friends. A bit about the research and kind of skill set that you had to learn for The first thing I had to learn Spanish, which is the craziest thing I have. I had to learn a language in order to play a character. That was great because it was really hard, but at the same time, it put me in the character's environment, in the character's world, in a very strong way. I'm learning your language in order to play you. That was my. So it required a lot of respect for the Colombian culture and for. Olha só, só uma interrupção básica aqui. Olha que legal para vocês verem que quando você trava falando inglês, age normal. Travei, é minha segunda língua. Vou respirar aqui, já continuo, vou falar outra forma, usando uma outra palavra, vou falar de uma outra forma, com outro jeito. É isso. O jeito que ele agiu aqui é o jeito natural, excelente, sem ansiedade. Muito bom. The Colombian culture and for. So, and then I think I basically have read everything that was written about Pablo and about modern Colombian history. Colombia is a very interesting politically, it's a very complicated and complex country. And I'm happy to, again, the benefits of doing Narcos for me as a citizen, as a human being, were so, the fact that I now know a lot about something that resonates so much with me as a Latin American person, about the drug trade, as a Brazilian.
For example, I always thought that drugs should be legalized, and now by doing Narcos and by understanding the policies toward drugs, and Olha só, isso eu esqueci de falar pra vocês, só uma observação. Policies, as políticas, não tem a ver com polícia de pegar ladrão, não. Policies toward drugs, toward em direção a. As políticas em direção às drogas, policies toward drugs. And by doing Narcos and by understanding the policies toward drugs, and how everything began, I'm 100% sure that the war on drugs is a big flop, you know. So it's been a great journey. It's been a great journey. Então é isso, my friends. Esse foi o nosso react, nosso aprendizado do inglês em cima da fala do Wagner Moura ali, muito fluente, muito da hora. Congratulations. Não sei se talvez um dia tenha a chance de chegar nele isso aqui, mas muito legal mesmo ver um brasileiro desse jeito. É muito orgulho. E se você quiser assistir a essa entrevista inteira, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para você assistir os 5 minutos de entrevista. Treina bastante o vocabulário, você viu que dá para tirar muita coisa desse estilo de inglês dele mais global. Tanto é que ele faz filme e tal, né? Então tem que ser um estilo de inglês bem, vocabulário bem limpo, assim, bem polido, aquela coisa nem muito formal, nem muito informal. Um inglês mais universal, com palavras limpas que todo mundo entende, assertivo, claro, objetivo. É um ótimo vídeo para você dissecar todo o vocabulário dele e treinar muito o seu inglês. É isso, guys. Deixem sugestões de vídeos aqui. E vou deixar a aula aqui não de vocabulário agora, mas de pronúncia 100% pronúncia hard em cima do discurso do Will Smith. Um outro react aqui para você ver e estudar mais o seu inglês. Fico por aqui então. God bless you all.